Olá, turma. A gente vai estar dando só uma repassada em um conteúdo, já que nós tivemos essa semana do Enem. Enem não, estamos com o projeto de vocês, tivemos também visita técnica. Então a gente vai estar conversando, meio que colocando uma aula. Estamos utilizando essa tela branca, que é como que eu estivesse escrevendo no quadro o último conteúdo que a gente teve em sala de aula, que é o de logística, né, que a gente está conversando. De logística, que nós chamamos de gráfico, dente de serra. Ora, só para a gente situar um pouquinho vocês, nós entendemos o que é estoque, né? Que ele tem como uma função de regularizar o fluxo da produção, né? Da produção. A gente já viu isso em aula, então nós vimos que o estoque ele tem como objetivo atender aos clientes, né? Atender a demanda. Ele também é fundamental na economia de escala. Quer dizer, ele tem o poder de conseguir excelentes preços ou segurar preço durante muito tempo se você tiver estoque. Mas a gente viu que o estoque ele tem um problema. Ele significa dinheiro parado. Então por isso nós precisamos ter uma boa gestão, de estoque. Porque de um lado eu preciso diminuir custo e do outro lado eu preciso melhorar a eficiência, né? A qualidade no atendimento, né? O nível de serviço, Então eu tenho que ter o produto certo, na quantidade certa, que não pode nem faltar para o cliente encontrar, que a gente chama esse de nível de serviço, mas ao mesmo tempo o menor custo possível, certo? Então para tudo isso, primeira coisa que aconteceu, a gente viu os tipos de estoque. Que relacionado ao nível de produção. A gente viu o tipo de estoque relacionado a nível de transformação, ao grau de transformação. Ora, qual é esse nível de estoque? Qual é esse nível de estoque que nós vimos? Pronto. Qual nível de estoque nós tivemos? Nós temos a matéria-prima, que não sofreu nenhuma transformação, né? Zero de transformação. Por outro lado, nós temos o produto semi-acabado, é junto mesmo, acabado, onde os produtos eles já passaram eles estão numa forma intermediária, né, de transformação, no nível intermediário de transformação, certo? E por fim nós temos mais um terceiro, que é o produto acabado, que já é o produto que ele já pode ser comercializado ou consumido. Produto acabado. Então esses três produtos aqui, esses três materiais, eles participam da produção. Nós temos por fim um outro tipo de estoque, que é o estoque que é chamado de material auxiliar. Ele não é utilizado para a produção, mas ele é essencial para o funcionamento da empresa, certo? Bom, aí ok, a gente já passou por isso.
a gente já passou por isso. Então a gente vai agora, a gente já viu para que é que serve o que é o estoque, né, a importância da gestão do estoque, o tipo de estoque. Então, lógico, a gente vai olhar com carinho. Só que tem um problema, a gente tem uma galera, né, uma galera que de produto, uma quantidade de produto muito grande, então a gente não consegue dar conta ou dar a mesma atenção a todos os produtos, ou então a gente tem que saber qual é o produto exatamente importante. Daí nós tivemos a nossa aula falando de curva ABC, que é baseado na lei de Pareto, né, de Pareto, que é a chamada lei 80-20, onde você tem produtos A, B e C. A que representa em média 80% do faturamento, B representa 15% do faturamento e C representa 5% do faturamento. Em contrapartida, o produto A, em termos de quantidade, ele representa 20% do estoque, né? O produto B, ele representa em média 30% do estoque, e o produto C, ele representa em média 50% do estoque. Então a gente já viu quais são os produtos, a gente já classificou. A curva ABC é uma classificação de importância. Bom, então beleza, então a gente já sabe o que é estoque, a importância da gestão do estoque. Agora a gente vai passar para uma outra coisa. A gente vai dizer, bom, tudo bem, eu já identifiquei qual a importância, qual é o produto que é importante, o que é menos importante, o que é um produto que não é tão importante assim. Então a gente vai agora para a segunda etapa. Ora, vou pegar um determinado produto A, e eu quero ver como é que ele está no estoque, né? Eu vou ver um produto A e ver como é que ele está no estoque. Ora, como é que eu faço isso? Eu classifico esse produto, né? Eu classifico esse produto. Vamos colocar aqui essa régua aqui, certo? Vamos colocar, não vou querer usar, só vou usar a régua agora, né? Pra gente para não ficar a aula não ficar complicada, né? Então acho que manualmente dá pra gente fazer, mas só para, já que eu comecei, vamos lá. Nós temos, turma, uma coisa chamada, será que eu vou usar a mão sem a régua? Vamos lá. Vamos lá. Nós temos uma coisa, eu não vou usar régua não, tá, pessoal? Só usei agora por uma questão de que já tinha começado. Vamos colocar lá de um tamanho maior. Vamos pensar o seguinte: esse aqui a gente vai estar desenhando o gráfico dente de serra, tá? Vamos utilizar o gráfico dente de serra. Imagine você o seguinte, vou escrever aqui gráfico dente de serra. Dente de serra. Ora, esse gráfico dente de serra, ele nada mais é uma forma dinâmica, tá? Uma forma dinâmica de olhar o estoque. Ele é uma forma dinâmica de olhar o estoque. Vejamos o seguinte: imagine que aqui nós temos o produto, nós temos essas coordenadas. Você tem aqui na parte das ordenadas, você tem o estoque, né, a quantidade. Na parte nas abscissas você tem o tempo. Lógico que no início de toda a operação você começa com o estoque inicial. Esse estoque inicial, ele no decorrer do tempo, ele vai caindo, tá?
Ora, chega um determinado momento, você recebe um estoque. E esse estoque, no decorrer do tempo, ele vai caindo. No terceiro momento, de novo, você recebe estoque de novo. De novo, depois você, com o decorrer do tempo, esse estoque vai caindo. Bom, isso aqui seria o gráfico dente de serra. Porque primeiro, aqui nós temos esse ponto aqui que nós temos aqui, nós chamamos de estoque máximo. E com o tempo o estoque vai caindo, como aqui vocês estão vendo, esse estoque vai caindo. Quando ele chega nesse ponto aqui, o estoque é recebido de novo. Aí isso nós chamamos de lote de compra ou lote econômico de compra. Lote de compra ou lote econômico de compra. E de novo, mais uma vez, o estoque acaba e de novo ele chega. Repare que o lote econômico de compra, nesse caso, o tamanho é sempre o mesmo, certo? Mas observe, quando o produto chega nesse ponto aqui, nesse ponto que nós estamos, esse ponto aqui, em algum momento foi feito um pedido, porque o produto não chega no mesmo dia em que você o deseja. Existe um tempo, existe um processo de demora do produto chegar. Então, digamos que você fez o pedido nesse ponto aqui. Esse ponto nós chamamos de ponto de pedido. É o momento em que você faz o pedido do produto. Poxa, professor, mas que momento é esse? Depende de alguma coisa para fazer o pedido? Claro que depende. Depende do tempo em que o pedido chega. Da hora que eu faço o pedido até o momento em que ele chega na empresa, eu tenho que computar. Esse tempo que leva, nós chamamos de TR, que é tempo de ressuprimento. E no momento em que nós recebemos o produto, nós chamamos de ressuprimento. Tá bom? Agora, repare que nós mantemos sempre um determinado nível, tá vendo? Nós mantemos um determinado nível mínimo, certo? Nós temos aqui uma gordurinha. Para que é essa gordurinha? Porque olha só, vamos colocar aqui o tempo 1, que pode ser 1 mês, 2 meses. Ora, se o produto demorar a chegar, né, pode acontecer o seguinte problema. Tá? Pode acontecer de produto não chegar e aí você ultrapassar, estou colocando aqui de azul, você ultrapassar uma determinada quantidade. Então, professor, por que ultrapassa essa quantidade? Porque pode ocorrer de problemas relacionados a o tempo de transporte, ou pode acontecer nem que ocorra um atraso na entrega, pode acontecer que acabe antes, porque uma demanda maior. Então, para isso, nós precisamos ter essa gordurinha aqui, olha. Essa gordurinha aqui nós chamamos de estoque mínimo. Estoque mínimo. Ou então, estoque de segurança, ou então estoque morto, tá certo? Então nós temos essa garantia e o analista de logística ou de suprimento de materiais, ele tem que ter um cuidado, porque se acontecer, eu vou colocar aqui vermelho na continuação, se acontecer que ele calcule errado, né, que ele faça uma previsão ruim, pode acontecer isso que eu estou desenhando aqui, olha, ele ultrapassa e chega aqui, você não tem estoque, tá vendo? Então esse tempo aqui, olha só, olha aqui, esse tempo aqui, minha reta tá uma maravilha, né, gente? Deixa eu ver se eu posiciono melhor aqui tá, então vamos lá. Então, olha aqui, ó. Isso aqui nós chamamos de
ruptura de estoque. É ruptura do estoque, o momento em que o estoque, você não tem estoque para atender. Então, essa quantidade aqui é exatamente o quanto a empresa perdeu de venda e talvez até de fidelidade. Bom, então vamos lá. Eu coloquei aqui leque, vou descer um pouquinho só para a gente fechar esse conceito. Nós entendemos aqui, nós escrevemos, detectamos leque, que é o tamanho da compra, tamanho ótimo da compra, quer dizer o que? A compra ideal, tá? Aquisição ou produção ideal, né? Que leva em conta custo de armazenagem. O que é que eu levo em conta? Custo de armazenagem, ou custo de pedido. Por que, professor? Porque olha só, eu posso fazer com que esse leque aqui, o leque é a quantidade. Então vamos imaginar que isso aqui é o ano. Nesse caso aqui nós tivemos, vamos aqui contar. Nós tivemos aqui um período de compra, 2 períodos de compra, 3 períodos de compra, 4 períodos, 5 períodos. Digamos que a gente comprou no ano 5 vezes. Mas eu posso querer diminuir, eu comprar maior quantidade e utilizando 3 vezes. Então vou diminuir a quantidade de pedidos e aumentar o volume em cada pedido. Mas aí eu tenho um problema, significa que eu comprando mais, eu vou ter um estoque maior. Então se o meu leque, o tamanho do meu leque for maior, o meu custo de armazenagem vai ser maior. É o espaço que eu estou utilizando, pessoas que trabalham e tal. Agora, se eu fizer o contrário, se eu aumentar a quantidade de compras no mês, o meu custo de pedido é que vai aumentar. Porque cada vez que eu faço um pedido, o custo é outro, a quantidade de entregas são outras, né? A utilização de equipamentos para receber é outra, o meu poder de barganha, porque se eu compro várias vezes, o meu poder de compra diminui. Então, eu tenho que achar um equilíbrio entre custo de armazenagem e custo de pedido, tá certo? E aqui, então, para a gente concluir, só vamos colocar agora, para a gente fechar, observe, a gente consegue ver através desse desenho que eu estou mostrando aqui para vocês, o comportamento de um determinado produto. No mundo real, isso acontece? Não, isso aqui é uma explicação de como você vê. Ah, professor, não acontece o gráfico dente de ferro? Não, acontece. Mas nesse modelo aqui, assim, a representação da perfeição, ela não vai acontecer, normalmente não acontece. Então, eu queria só concluir aqui, concluindo aqui alguns conceitos que a gente viu. Primeiro é o leque, né? Leque, que é o lote econômico de compra, que é o tamanho da compra ideal, ótima, tá? Nós temos aqui o tempo de ressuprimento, que influencia o momento em que eu vou fazer o pedido, e esse tempo de pedido o que é que influencia, o que é que compõe o tempo de ressuprimento? O transporte, processamento do pedido, processamento do pedido, ou produção. Então, o tempo que isso ocorrer, o tempo que vai levar isso vai influenciar diretamente o PP. E o nosso estoque máximo é igual ao estoque mínimo mais o mais o lote econômico de compra. O que acontece? Todos esses, nós teríamos também aqui o estoque médio, mas para os nossos objetivos não é necessário a gente estar conversando. Todos esses
essas nomenclaturas, esses elementos, eles possuem fórmulas, né? Fórmulas que os determinam, mas não vem ao caso para a nossa proposta, porque o ideal é que você tenha uma base, você consiga entender qual é a função dessa ferramenta. Então, com essa ferramenta eu consigo perceber se eu estou entrando muitas vezes no estoque mínimo, se há uma necessidade do estoque máximo ser do tamanho que é. Então eu consigo acompanhar meu estoque da chegada ao consumo. Espero que vocês tenham gostado, ou não tem, espero que vocês tenham gostado, mas entendido, para que vocês possam fazer uma boa prova e ter uma boa compreensão. Um abraço.